Saudações a todas e a todas. Eu sou o professor Danilo de Freitas, sou psicólogo, professor universitário e estarei com vocês pelas próximas horas falando de um tema, no mínimo, desconcertante. Talvez você já tenha se deparado em algum momento com esse tipo de demanda e simplesmente não sabia o que fazer. Quais as ferramentas, muito menos se realmente aquilo era um transtorno dissociativo ou não. Isso acontece porque não é um tema muito discutido na academia. Nós também não temos muito material, muito aporte teórico, então tudo fica muito aberto, muito vago, e não é incomum que os profissionais da área da saúde mental tenham um certo desnorteamento em relação a onde seguir. Então, essa aula vai falar um pouquinho dos transtornos dissociativos, mas não só. Vamos falar como a terapia cognitivo-comportamental nos instrumentaliza para conseguir lidar com esses quadros. Uma breve apresentação minha, de antemão. Quem é o vosso professor? Como eu falei, eu sou psicólogo, 13 anos de atuação clínica na abordagem cognitivo-comportamental, sou terapeuta certificado pela FBTC, Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, sou mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica e em terapias contextuais e cognitivas. Também sou um terapeuta que trabalha com DBT, terapia comportamental dialética, uma abordagem que nos ancora, nos embasa no manejo de casos mais complexos de se lidar. Transtornos da personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar. Então, é uma abordagem que eu confesso, me sinto muito feliz em poder ter ela como um dos norteadores do meu trabalho. Também sou supervisor profissional. Eu supervisiono tanto alunos, estagiários em fim de graduação, como também profissionais ou recém-formados que na psicologia estão tentando conseguir olhar com sensibilidade e também com habilidade, com expertise, os casos em que demandem certos desafios clínicos. Então, esse sou eu, são alguns das os meus pontos de habilidades e também de expertise do meu currículo. Acho que isso é importante, né, para vocês sentirem que quem está aqui com vocês é alguém que sabe o que está falando, teve já essa experiência e sim, vai compartilhar com vocês um pouco desse percurso de 13 anos, com muitos casos em que eu, em diferentes estágios de experiência e inexperiência, precisei aprender a lidar. Aqui a seguir, nós temos uma listinha de possíveis conteúdos para nós abordarmos nesse curso. E fique bem claro que nós não vamos esgotar o tema, é um tema amplo, caberia talvez até uma parte 2, uma parte 3, mas aqui vai ser um ponto de apoio inicial e que eu espero seja bastante relevante para todos vocês. Então, primeiramente, e não menos importante, nós vamos falar um pouco exatamente das definições que cercam os transtornos dissociativos. O que são? Qual é a possível etiologia, né, da onde vem aquela ideia de multicausalidade que é tão discutida no campo da psicopatologia, como é a progressão do quadro, as manifestações principais, os sintomas, as comorbidades possíveis e também algumas observações, alguns apontamentos para realizarmos o diagnóstico diferencial. Afinal, muitos outros quadros, outros transtornos compartilham características, no mínimo,
semelhantes aos transtornos dissociativos. É importante que vocês fiquem atentos a isso. Além disso, eu estarei aqui trabalhando com vocês os principais critérios diagnósticos. Uma coisa boa desta aula e deste curso é que vocês vão ter acesso ao que de mais moderno, o mais inovador existe no campo dos transtornos dissociativos. Isso implica dizer, por exemplo, que aqui eu estarei usando como ponto de partida o DSM-5-TR, a revisão do DSM-5 de 2013, lançado início desse ano de 2022, entrando logo em seguida numa parte que eu imagino vai ser muito esperada, que é o início da avaliação dos sintomas, o entendimento do caso, e para quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental, como conceituar, como formular o caso de modo a entender como cada aspecto, cada sintoma se interliga, gerando o que seria o caso. Isso me faz lembrar que se você não é da TCC, se você não trabalha com abordagem, não quer dizer que você não vai se beneficiar com o curso. Muito pelo contrário, você que trabalha com abordagem mais psicodinâmica, talvez uma abordagem mais voltada para a gestaltoterapia, haverão aqui muitos ganhos possíveis, afinal, estaremos falando de algumas competências básicas e comuns às diversas abordagens terapêuticas que e muitos terapeutas se beneficiariam se puderem estar estimulando, estar exercitando tais habilidades e competências. Além disso, vamos falar sobre as principais intervenções e ferramentas da TCC, incluindo aí algumas práticas que eu estarei fazendo com vocês, e de modo que vocês possam, que é o mais importante, usar na própria prática clínica. Então, esse aqui vai ser, não deixa de ser um treinamento prático de manejo de pacientes com quadros dissociativos. E, finalmente, como eu sinalizei, estaremos aqui trazendo o que de mais inovador, o mais original e, obviamente, o mais baseado em evidências nós temos para manejo desta demanda. Isso implica dizer que traremos algumas considerações sobre a terapia comportamental dialética, a qual eu trabalho no dia a dia clínico, e também práticas de mindfulness que têm cada vez sido mais estudadas, mais embasadas teoricamente, para que possam ser usadas no contexto clínico. Eu vou pincelar algumas estratégias e fundamentos dessas duas grandes abordagens da chamada terceira onda das terapias cognitivo-comportamentais. A quem sempre pergunta, né, quais os livros, as referências que consideramos de base e estritamente não se pode deixar de ter, se você quiser ter referências à mão, além do já citado DSM-5-TR, começando de trás para frente, nós temos também uma das que talvez sejam uma das únicas publicações sobre o tema vigente aqui no Brasil, que temos disponível. E pensando nesse recorte dos últimos 10 anos, mas também pensando um recorte de tempo maior, eu não acredito que haja muitas outras publicações sobre o tema em décadas anteriores. Então, Transtornos Dissociativos, na Anabel Gonzalez, é um livro muito completo, muito descritivo, ao mesmo tempo com muitos casos clínicos, mini fragmentos, e que dão uma ideia bem interessante do que seria o manejo desses quadros. Né? Principalmente na parte da caracterização, eu acredito que ele é bastante eficiente naquilo que ele se propõe. Vamos usar muito desse livro na aula, em algumas considerações,
E este primeiro livro que fala sobre o enfrentamento de quadros de trauma relacionados, associados à dissociação. Conforme vocês verão nesse curso, são duas linhas ali de psicopatologias interligadas e que acabam se alimentando uma à outra e que um manejo que pense de maneira uh, multicausal e ao mesmo tempo transdiagnóstica vai nos dar uma ideia mais assertiva e resultados mais promissores de manejo. Não tem publicação na língua portuguesa, mas ainda assim estritamente recomendável para quem se propor a ler essa obra. Então, são recomendações importantes para a gente estar pensando o tema que está sendo explanado neste curso. Eu queria começar trazendo um pouquinho para vocês, bem do básico e bem do começo, o que que afinal é a dissociação. Trago aqui como uma referência importante do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, um livro que qualquer pessoa que vá sair da graduação em psicologia precisa ter pelo menos tido um mínimo contato. Então, esta obra do Paulo Dalgalarrondo vai trazer, dentro do contexto do exame do estado mental, da avaliação das funções mentais, vai pincelar um pouco do que seria o conceito de dissociação. E aqui pensamos uma relação muito forte com o processo cognitivo da consciência. Vamos lembrar que a consciência é uma entidade na psicologia com muitas definições, com muitas maneiras de ser percebida e conceituada. Isso pode gerar, às vezes, certa confusão conceitual, né? Neuropsicologia, falando em termos de ser uma maneira de estar vigilante e apto a receber os estímulos do mundo. Talvez uma visão mais que vale a mencionar aqui, né? Lá dos primórdios da psicologia, Willem Wundt, a consciência enquanto um todo, que é muito maior do que a soma das partes, né? Uma ideia retomada pela Gestalt posteriormente. E nesse caso, os cinco sentidos seriam responsáveis por captar esses estímulos dentro do campo da consciência, ou até mesmo visões mais filosóficas a respeito da consciência, né? Da ideia do bem contra o mal, consciência moral, peso na consciência. São falas, são comentários que ouvimos muito, inclusive no senso comum também. Mas bem, falar de dissociação implica a ideia de que a consciência vai ter algum tipo de alteração, né? Alteração essa que, dependendo da referência que você usar, ela pode ser quantitativa, embora o Dalgalarrondo a enquadre como uma alteração qualitativa da consciência, o que faz muito sentido, porque é como se o conteúdo da consciência, de alguma maneira ali, não fosse apenas um rebaixamento do grau de consciência, alguma coisa em relação ao conteúdo, ao DNA básico da consciência vai mudar e isso vai ser responsável pelo que vai ocorrer a seguir em termos de manifestações. Então, uma maneira de pensar a dissociação seria como um estreitamento, né, como uma alteração básica do campo da consciência e da sua capacidade de captar, de captar o mundo e também ser você no mundo. Não dá para a gente colocar a consciência sem separar do conceito do que seria o self, ou a identidade, ou a maneira como se percebe o eu. Que, na verdade, não existe processo cognitivo que funcione isolado, não é mesmo? A consciência corre junto com a orientação espacial, temporal do eu. Por sua vez, o processo atencional está ali em paralelo, a afetividade, o ato de vontade. Então, não dá para separar e dizer que cada processo cognitivo é independente, né? Muito pelo contrário, há uma interligação que é muito importante para que nós consigamos atribuir sentidos
ao mundo. Uma outra maneira de pensar a dissociação, e pessoalmente eu prefiro essa definição, é pensar como uma cisão da consciência. Quando nós tratarmos de cada um dos transtornos dissociativos, vai ficar claro que a consciência, a depender do tipo de quadro, ela vai ter uma fragmentação ou uma rachadura, por assim dizer, mais profunda ou mais intensa. Ao ponto, vejam só, ao ponto de você ter ali características de selfie ou de autoimagem totalmente diversas entre si, como se fossem mesmo duas consciências de duas pessoas totalmente diferentes. Isso em quadros mais severos e mais graves de dissociação, conforme veremos a seguir. Então, encarem aqui como a consciência há um descolamento da realidade e é como, a grosso modo, você entra numa espécie de piloto automático. É uma imagem lúdica que eu gosto muito de usar nas aulas, aquelas séries japonesas, né, que você tem robôs gigantes e pequenos defensores do mundo que pilotam esse robô gigante. Um robô gigante que, do ponto de vista da movimentação, ele é bastante independente, né? Mas que funciona a partir dos pilotos estarem lá pilotando. Se a rigor esses pilotos não estão lá pilotando esse robô gigante, bonitinho, controle cerebral, esse robô é só uma máquina com movimentação e nada mais. Isso vale para a gente também, né? A analogia lúdica, talvez um pouco exagerada, nos dá apenas uma pequena pista do que é a dissociação. É como estar sem o nosso piloto básico e em momentos específicos, geralmente relacionados a grande intensidade emocional, desregulação emocional, e nós estamos apenas de corpo presente. Nos movimentamos, podemos falar, podemos fazer coisas, atos, inclusive, muito complexos, mas no final das contas, o que acontece é que você não está lá, você não está no controle dessa máquina que é o teu corpo, né? Então, por isso é como se houvesse uma cisão aí básica entre a consciência e o corpo, e pensando na consciência, na própria consciência também, uma consciência que está ali automática, desligada, responsável pela movimentação corporal, pelo aspecto psicomotor, e a outra parte que está no estado de embotamento completo, não está no controle da outra parte. Então, são maneiras análogas de pensar essa cisão. Outros conceitos interessantes para a gente pensar e que podem ser encarados como uma espécie de alteração da nossa consciência e que talvez soem um pouco controversos enquanto conceitos estruturados. Alguns desses conceitos, né, como de dissociar, como de divagação mental, alguns termos análogos que eu não vou lembrar aqui o nome agora, estão sendo estudados ainda, né? A rigor, não são ainda enquadrados como classificações nosológicas, mas têm despertado cada vez mais o interesse, né? Pessoas perdessem em estados mentais, em pensamentos, em fantasias conscientes, quase como se estivessem em um filme, algo que todos nós aqui, universalmente falando, já tiveram momentos imersivos dentro dessas fantasias conscientes, mas que para algumas pessoas isso acaba se tornando uma nova realidade. Você está engajado nessa fantasia consciente, talvez por muitas horas, talvez por muitos dias seguidos. Certamente é um aspecto aí bastante chamativo e bastante curioso, bastante preocupante também a afetar muitas pessoas. Cardena, ela vai trazer aqui algumas definições mais específicas
talvez acopladas a visões de abordagens terapêuticas específicas, mas que não podem ser ignoradas pelo que elas nos trazem assim em termos de reflexão. Então, um aspecto a pensar e definidor da a dissociação é pensar como sistemas mentais não integrados, né? A ideia da ruptura, a ideia da rachadura da consciência. Você não está separando só a consciência, mas o conjunto de processos que acabam sendo então percebidos ou congregados como sistemas, né? Como pensar, por exemplo, que eu tenho uma ausência de percepção consciente, mas a psicomotricidade está funcionando, né? Ou pensar em uma maneira assim mais direta de estabelecer um conceito. Você está lá, mas ao mesmo tempo não está. O teu corpo está, mas você não percebe o que você está fazendo, né? Nós temos momentos de distração, isso é muito comum, porém a distração ela vem e vai, ou ela vem e não volta por um bom tempo. A ideia aqui não é você permanecer nesse estado e esse estado transcender o seu controle, porque se isso acontece, tem algo de errado em curso, tá? Então, a ausência de percepção consciente dos estímulos, coexistência de sistemas separados a serem integrados, né? Se eu pensar uma pessoa com um quadro de despersonalização, ela se sente totalmente descolada da realidade, ela se sente talvez um pouco um sentimento de estranheza e conseguimos perceber aí uma fragmentação, né? Em alguma instância ocorre essa fragmentação que não se consegue integrar, não se consegue ter um senso integrado do eu, né? Então essa é uma visão também dentro dessa linha, dessa acepção, bem como também a ideia de uma percepção inconstante, né? Ora eu estou, ora eu não estou, onde é que eu estou? Será que aqui é onde realmente eu deveria estar? Tem alguma coisa estranha aqui? Eu não sei muito bem o que é. Então, essas oscilações que mostram que não há especificamente uma regra geral e universal para esses quadros, né? A gente tem aí um espectro de apresentações que tornam ainda mais difícil um diagnóstico ágil e embasado em um número substancial de sinais, né? Que é até uma anotação mental para vocês fazerem. É quase bastante improvável, na realidade, conseguir estabelecer um diagnóstico fechado, redondo, bonitinho, apenas com alguns encontros, algumas sessões ou algumas poucas oportunidades de contato com o indivíduo, porque afinal há muita complexidade envolvida, muitos pontos a observar envolvidos na definição do que seria dissociação. Inclusive, uma outra maneira de perceber a dissociação, até citei na acepção aqui, sistemas mentais não integrados, eu citei o exemplo da despersonalização, mas aqui a gente pode também atrelar a despersonalização e a desrealização também. Daqui a pouco eu vou explicar especificamente do que se tratam, onde o foco acaba não sendo tanto essa não integração, né? Que não tenha na despersonalização isso também, né? Mas quando a gente para pensar, é quase como se fosse uma mudança da nossa percepção na realidade. Uma mudança que pode ser muito mais quantitativa, por exemplo, né? Uma mudança que pode ser pautada muito fortemente na ideia de que eu consigo perceber, eu consigo prestar atenção em algumas coisas, mas não da mesma forma que geralmente eu estou usando meus processos cognitivos. Há a sensação de que alguma coisa mudou, mas não se sabe muito bem apontar o que
ou muito menos o grau em que isso ocorre, mas que há alguma coisa alterada, há. Então, aqui a gente não pensa apenas em desconexão literal, sistemas mentais não integrados, mas como um amortecimento da nossa capacidade de perceber o nosso ambiente, o nosso contexto de vida. Finalmente, é uma definição mais psicodinâmica ou psicanalítica, não menos importante, obviamente. Nós temos aqui a ideia de que aquilo que é aversivo, desconfortável, que traz dor, traz angústia, ou sentimentos que entram em dissonância, né, que entram em choque com os nossos valores básicos, tendemos a relegar a uma zona inacessível, uma zona de esquecimento, uma zona que acaba que criamos um aumento de proteção, um local de proteção, e com isso nos resguardamos, né? Então, pensar nisso é entender basicamente a ideia do que seria o inconsciente, nessa zona de lembranças, percepções, motivações, desejos, muitas vezes inacessíveis, mas que estão lá por um bom motivo, né? Normalmente para nos proteger de sentimentos ainda mais poderosos e mais desconfortáveis. E dessa forma, podemos pensar, por exemplo, relacionando mais diretamente a dissociação, ser vítima de um trauma, um abuso, né? Ter isso como uma cicatriz, mesmo que um evento passado, é um evento altamente aversivo e desconfortável para a maioria das pessoas. Esquecer, não estar presente, não estar encontrando essa experiência, seria uma forma de não sofrer. Porém, como a ideia de fuga vai gerar sempre transtornos, essa fuga não planejada, não consciente, na realidade vai trazer diversos outros problemas. Então, é um entendimento interessante. Psicanálise não é a minha abordagem, mas eu só tenho a dizer que tem colocações muito felizes em relação a esse tema. Alguns dados iniciais para a gente poder aqui refletir. O que eu chamo de correlatos, na realidade, são que algumas pesquisas trazem a respeito do que seria, em que contextos, em que circunstâncias ocorreria a dissociação, ou os quadros dissociativos. Por exemplo, se a gente pensar no TDI, transtorno dissociativo de identidade, e pensando ainda em prevalência, nós temos aí em torno de 1 a 5% da população geral, mundial, com esse diagnóstico. Provavelmente uma quantidade de pessoas muito maior do que a maioria das pessoas pensa, e tem um bom motivo para isso. Provavelmente estamos falando de um quadro altamente subdiagnosticado, subnotificado. Cardênia vai falar muito, de maneira muito feliz e assertiva, de que é como se as pessoas tivessem um receio, tivessem um medo de diagnosticar um quadro dissociativo. Isso vai acontecer por diversos motivos, dentre eles a própria insegurança de não conseguir lidar com o quadro, né? Se já não temos ferramentas num bom número, se não temos uma qualificação, programas de qualificação que sejam específicos para o manejo desse quadro, só resta o profissional da área da saúde mental atirar para todo lado, usar ferramentas que talvez não sejam as mais eficientes, e isso acaba tornando inoperante qualquer intervenção e até talvez o pronto diagnóstico, né? O que seria o TDI vai acabar virando outra coisa, recebendo outras intervenções possíveis e provavelmente com muito pouca evolução e avanço clínicos. Pensando na despersonalização e desrealização, aqui como siglas DPDR, uma pesquisa local apontou que 11,5%
de uma amostra de estudantes de medicina aqui do Brasil, relataram um quadro de despersonalização e desrealização. Aqui também é muito relevante a reflexão, talvez não tanto quanto o TDI, mas como estamos falando de algo que pode existir como sintoma e não apenas como um transtorno, provavelmente existem muitas pessoas que já tiveram despersonalização, desrealização, e o clínico não soube muito bem enquadrar, né? Talvez tenha enquadrado como uma oscilação do humor mais forte, talvez um embotamento afetivo, mas não talvez como despersonalização e desrealização, o que quer dizer também provável subnotificação. Finalmente, ainda na parte dos correlatos, temos que lembrar sempre que são diagnósticos complexos, são difíceis de avaliar, são sintomas muito díspares, muitas vezes. Além disso, temos muito poucos instrumentos clínicos de avaliação. Eu pretendo apresentar alguns deles nesta aula, mas preciso destacar também que há uma falta preocupante de medidas de avaliação, questionários, instrumentos de autorrelato, escalas, psicotestes, que consigam captar alguns desses sintomas. Lembrando também que há muitas comorbidades possíveis e passíveis de serem avaliadas e que, por vezes, até vão ocupar uma boa parte do foco do clínico. Vamos pensar, por exemplo, no transtorno da personalidade borderline. Um dos sintomas mais comuns é sintomas dissociativos. Está lá, os critérios diagnósticos, é um dos 9. No entanto, há tantas outras coisas que roubam a atenção do clínico, que ele precisa estar ali focado, que ele precisa ter um pronto atendimento, que acaba ficando em segundo plano uma avaliação mais aprofundada dos sintomas dissociativos.